Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e Ele nos leva a uma só direção. O nosso caminhar é difícil, é de muitas dificuldades, sabemos disso, porém sabemos também onde o nosso caminho vai nos levar. Jesus nos leva a uma só direção, a eternidade. Hoje a igreja está lembrando uma santa muito importante, Santa Clara, virgem e fundadora. E nós vamos trazer também a memória desta santa. Clara nasceu em 1193 na Itália, lá falecendo em 1253. Entusiasmada com o modo de vida de São Francisco de Assis, de quem foi fiel discípula, também ela assumiu o caminho da pobreza. Reuniu várias irmãs sob o mesmo ideal, as Clarissas. Transformou seus longos anos de enfermidade em apostolado do sofrimento. Seu exemplo nos ajude a acolher o ensinamento de que os maiores no reino de Deus são os que se fazem os menores entre os irmãos. Hoje, no Evangelho, Jesus Cristo, em Mateus 18,4, vai dizer: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E nós vamos trazer o ensinamento do que Cristo quis falar para os discípulos, do que significa seguir os exemplos das crianças para chegar até Ele, para chegar no reino dos céus. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Estes são os santos que receberam a bênção do Senhor e a misericórdia de Deus, seu Salvador. É a geração dos que buscam a Deus. Conferir Salmo 23, verso 5 seguinte. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 2, verso 8 ao capítulo 3, verso 4. Assim fala o Senhor: quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu te vou dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e na mão um livro enrolado. Desenrolou diante de mim. Estava escrito na frente no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse: filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi, e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então: filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 118. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor, reze comigo. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas.
Reze comigo. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Reze comigo. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Reze comigo. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Reze comigo. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Reze comigo. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Reze comigo. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 1 a 5, ponto 10, ponto 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Momento muito especial para nós, em que a igreja celebra uma santa que foi uma santa tão cooperadora, no sentido de ser uma mulher que foi virgem, fundadora, e que colocou-se a serviço da igreja. Clara nasceu em 1193 na Itália, e lá falecendo em 1253, entusiasmada com o modo de São Francisco de Assis, de quem foi fiel discípula, também ela assumiu o caminho da pobreza. E assim reuniu várias virtudes em torno daquilo que se chama vivenciar o Evangelho. São Francisco, como Santa Clara também, que não dá para
separar os dois, mesmo eles estando separados, porque eles não se uniram, para que viessem exaltar uma união maior com Jesus, porque aqueles que não querem se abrasar de amor um pelo outro no matrimônio, buscam abrasar-se e estar mais perto de Cristo, assim como Santa Clara, assim como São Francisco. E assim Jesus Cristo vai concluir a pergunta dos discípulos desta forma, que os discípulos vão perguntar para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus vai chamar uma criancinha, uma criança que simboliza ali entre os judeus, na época, aquele que era um dos últimos, porque os judeus colocavam a criança no último lugar, não podia estar na sinagoga, tinha que ficar do lado de fora, nos últimos lugares, e assim por diante. Mas Jesus Cristo vai mostrar que aqueles que eram os últimos, que as crianças não entravam nem nas contagens, quando houve a multiplicação dos pães, se dizia que havia 5.000 homens, sem contar as mulheres, que eram colocadas também à margem, muito mais distante, e sem contar as crianças, ou seja, eram os últimos, esses daí. Os homens eram considerados os primeiros nas sinagogas, os primeiros que eram conhecidamente aqueles que eram escolhidos, eram colocados a serviço. Então, ali Jesus Cristo vai chamar uma criança que era justamente colocada à margem, que era colocada como uma das últimas. E vai mostrar que é por elas que o reino de Deus vai se fazer maior. E Jesus nos sugere assim, que nós, estando nesse mundo entre os últimos, nos sintamos como uma criança também, que esteja a seu serviço, porque no reino dos céus é assim que Jesus vai levar aqueles para mais próximos, que serão os maiores, para receber a graça da recompensa eterna. E Jesus vai mostrar mais adiante: e quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Tão bom e tão lindo o que Cristo tinha na sua... Como ontem nós lembramos São Lourenço, que ele dizia que a maior qualidade do cristão é a inocência. E se perder a inocência, terá que praticar a penitência. E nós teremos que seguir o ensinamento de Cristo a partir desse lema de São Lourenço, como nós vimos ontem, que temos que abraçar a inocência. E abraçar a inocência da criança é justamente ter um coração puro, tudo aquilo que Jesus falou no Evangelho, de perdoar, de não guardar mágoa. A gente já viu alguma vez uma criança guardar mágoa? A gente vê que uma criança, quando briga com a outra, logo depois elas estão brincando de novo. Não lembro mais de nada. E é assim que Deus quer que nós sigamos sua doutrina, baseado justamente nessa inocência da criança, de não guardar mágoa, de ser pura no pensamento, de ter um olhar puro, de justamente caminhar pelo trilho da pureza, renunciando a tudo, essa pobreza de espírito, de não almejar nada neste mundo, de almejar somente aquele momento que a gente tem com Cristo e abraçar sua doutrina dentro de nós, no nosso coração. Em Ezequiel 2, 8 ao capítulo 3, verso 4, a gente vai ver mais ou menos assim o segmento do que Deus quer falar para nós. Quando ele vai dizer no versículo 8, quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo, não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Deus quer nos trilhar pelo caminho da obediência. E o contrário da rebeldia é justamente a obediência. O povo que não obedece é um povo rebelde. E o povo rebelde é esse povo que, como em Jeremias, nós nas leituras anteriores vemos Deus anunciando o castigo. Porque a rebeldia e a desobediência traz a maldição, como dizia o próprio São Paulo, que o salário do pecado é a morte. E nós devemos nos alimentar, como Deus vai se oferecer para nós como alimento na palavra, que é essa palavra que nós falamos todos os dias aqui conversando.
Quando ele vai dizer, abre a boca e come o que eu vou te falar. E ele viu que a mão de Deus estava estendida sobre ele, na direção dele, oferecendo um livro enrolado, que nós chamamos de papiro, aqueles livros antigos, que se enrolava e guardava. Deus estava oferecendo como hoje se oferece a Bíblia para nós. E ele desenrolou diante do profeta, estava escrito na frente do verso, nos cantos fúnebres, lamentações. Que são essas lamentações que Deus mostrava? E Deus vai dizer para ele, filho do homem, come que tens diante de ti, para comer o rolo. E ele abriu a boca, o profeta, e ele fez daquilo que era, para ler, um alimento. E é isso que Deus nos faz. Ele torna o alimento aquilo que nós lemos. E quantas vezes nós esquecemos de ler a palavra de Deus? Quantas vezes eu me desligo da palavra de Deus? Como Deus vai me orientar na minha vida? Como você uma pessoa considerada povo de Deus, obediente, se eu não conheço o mistério da palavra de Deus? E Deus vai dizer para ele, no versículo 3 do capítulo 4, Filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. E aí o profeta vai dizer, eu o comi e era doce como mel em minha boca. É assim que nós devemos sentir esse alimento de Deus que é a palavra. Um mel que vem nos saciar, um mel que vem nos alimentar, um mel, comer com aquele desejo de comer de novo, vamos dizer assim, porque aquilo que é doce na nossa boca, logo depois a gente quer comer de novo, não é verdade? E assim, a palavra de Deus, ela quer nos alimentar. E nós devemos sentir, no falar de Deus, esse doce em nossa boca. E não sentir que isso é um tempo que a gente está sacrificando para Deus, como muitas vezes a gente pensa. A palavra de Deus, ela vem como um mel mesmo. E aí Deus vai falar para ele logo em seguida no versículo 4. Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. E aí as lamentações, a gente já sabe. As lamentações que Deus faz para o homem quando ele não obedece ao seu mandamento. Porque Deus, ele ama aqueles que lhe são obedientes, aqueles que lhe são tementes. Embora, como também nós sabemos, Deus nos ama a todos nós. Deus ama o pecador. Deus, ele não se compraz do pecado. Ele quer que nos afastemos do pecado. Por isso Jesus Cristo vai mostrar uma criança. Porque a criança, ela é inocente. E nós devemos buscar a inocência da nossa infância, muitas vezes, que já se perderam na nossa vida, o nosso brilho no olhar. O brilho de uma criança pura, de quando nascemos. É necessário ir lá no ventre da nossa mãe, lembrar de quando nascemos, ver como foi que perdemos a inocência, onde fomos perdendo a inocência da nossa vida, e resgatar de novo, para nos tornarmos como os discípulos vão se aproximar de Jesus e perguntar, quem é o maior no reino dos céus? É o pequeno, o menor, é esse daí que é o maior. E Jesus Cristo diz, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E aí é um momento muito sério, que vai comprometer a nossa salvação, inclusive, porque Jesus Cristo diz que é necessário nós nos convertermos e nos tornarmos como essas crianças. E nos fazer pequeno é aceitar o ensinamento de Cristo, nos fazer como crianças, porque a criança, ela não pergunta, não, eu discordo disso, eu não concordo, eu vou por aqui que eu só acho que esse ensinamento não está certo. Isso daí não é peculiar de uma criança. Quando a gente fala uma criança para uma criança, algo, ela absorve logo e acha que aquilo é verdade. É assim que a gente tem que caminhar. E mais do que isso, é não desprezar a conduta de uma criança. É observar, ver como ela faz e fazer como ela faz. É um grande exemplo que nós temos
para nossas vidas. Está aí esses santos que nasceram e estão ali próximo de nós muitas vezes, as crianças. Devemos imitá-las, porque elas são como os anjos que lá no céu louvam a Deus sem cessar. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação em nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje. Aqui, não esqueça de rezar as laudes conosco. Todo dia você reza conosco. Continue rezando. A oração é o ponto do equilíbrio da nossa vida. Vamos tornar isso um alimento como nós vimos hoje na leitura. Aquele rolo doce que nos alimenta como mel. É a oração também. Vamos rezar todos os dias, porque na oração das laudes tem justamente a Bíblia presente, porque nós rezamos os salmos, nós rezamos uma meditação da palavra, nós rezamos o cântico evangélico, nós fazemos o nosso pedido a Deus, os pedidos comunitários, e nos unimos à igreja, fazemos uma oração junto com o clero, junto com toda a igreja do Brasil e do mundo inteiro. É uma oração, a mesma oração rezada em toda a Igreja Universal Católica. Obrigado por sua preciosa participação em nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos. Também deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão também. É importante o seu like. Cada like que você deixa aqui para nós vale uma boa recomendação. Portanto, toda vez que você começar, deixe o seu like. Você está ajudando na nossa evangelização. E aqui pessoas que falaram conosco e nós vamos responder. Maria da Luz Varela, bom dia Paulo Maia, feliz dia do Pai, que todos os santos e santas abençoe todos os pais do mundo. Paulo, peço oração para minha irmã Aguinalda, que deixou tudo em São Tomé, foi cuidar do nosso pai André em Cabo Verde. Peço Espírito Santo que lhe dê paciência, caridade, saúde, força para cuidar do nosso Pai. Amém. Amém. Vamos rezar. É uma missão um tanto difícil de Aguinalda. Cuidar dos idosos não é fácil, mas que Deus possa dar essa paciência, essa tranquilidade, esse dom de cuidar de seu pai, até porque é mais do que merecedor, depois do que tudo que nossos pais fizeram por nós cuidarmos dele também. Maria da Luz Varela, lhe agradeço a sua participação e que Jesus te abençoe também. E feliz Dia dos Pais, como você desejou para nós já passou, mas todo dia é Dia dos Pais. Luzia Cipriano, Paulo Maia, que Deus lhe dê força e proteção nesta sua caminhada tão linda. Amém. Jesus te abençoe, Luzia Cipriano. E, igualmente, que Deus abençoe meu filho neste Dia dos Pais. Felicidade para você, Paulo Maia. Igualmente, Luzia Cipriano. Muita alegria, paz na sua vida, num dia tão especial. Nilza Pereira, bom dia Paulo Maia, Deus abençoe e ao Senhor peço oração por meu esposo, restauração de sua saúde. Rezamos por suas intenções. Nilza Pereira, obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe igualmente e dê saúde para seu esposo. Pedimos que todo o canal reze também pela saúde do seu esposo. Saúde Costa, peço que o Deus te abençoe, meu irmão, no céu ou na terra. Boa noite, irmão PM, que Deus te abençoe imensamente, sua vida e sua família. Irmão, quero pedir oração para todos os pais
pelo Dia dos Pais, que Deus abençoe, amém. Vamos pedir, agradecer a Deus pelo Dia dos Pais. E lembrando, nós temos um Pai muito bom, que é Deus, né? Esse Pai amoroso que nos criou e nos deu nossos pais. Ele que deu nossos pais de presente também, para nós cuidarmos. E uma forma de cuidar de Deus aqui na terra é cuidar bem de nossos pais. Se não podemos estar perto, mas por meio da oração devemos agradecer a Deus todos os dias e oferecer a nossos pais. Se já partiram, a nossa missão é rezar pelo cumprimento da missão deles aqui na terra e recebam lá no céu a glória eterna. Devemos rezar pela salvação dos nossos pais todos os dias, porque Deus acolhe a nossa oração pelos mortos também. Ieda Ruda, boa tarde, Paulo Maia, que Deus abençoe sempre, amém, amém. Deus abençoe você cada vez mais, amém, igualmente, Ieda Ruda. Deus te abençoe também. E Hélio Santana, Deus abençoe você cada vez mais, amém, Hélio Santana, Jesus te abençoe igualmente. Bom dia, Gelino nos fala aqui. Bom dia, Paulo Maia, que Deus abençoe a você e todos que participam deste canal. Igualmente, Gelino. Não sei o que significa Gelino. Você pode nos informar para a gente falar o seu nome aqui. Valdinei Pereira, meu grande amigo, agradeço muito a Deus e ao Senhor pela sua evangelização, por mais um dia de vida de todos nós inscritos nesse canal. Que Deus abençoe grandemente, Senhor, toda a sua família e todos os inscritos nesse canal, em especial orações por todos os pais idosos e idosas que estão em casa de recuperação, asilos e hospitais. Vamos rezar por esses abandonados, amém? E vamos rezar pelas famílias, como você colocou aqui. E, principalmente, vamos pedir que Deus nos abençoe grandemente. Obrigado pela sua participação. Valdinei Pereira, rezamos pelas suas intenções. Aqui falou conosco Maria Eugênia. Bom dia, Senhor Paulo Maia. O Senhor é um grande evangelizador. Eu gosto muito de ouvi-lo. Deus abençoe. Amém? Igualmente, Maria Eugênia, obrigado pela sua participação. Nilza Pereira, bom dia, Paulo Maia. Senhor Jesus, não deixe que eu perca a minha fé. Amém. Vamos pedir pela sua fé. Nilza Pereira, obrigado pela sua participação. O Everton Mateus, obrigado, amigo, pela mensagem. Deus abençoe. Amém. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Santa Clara, rogai por nós que recorremos a vós.